Você vai se surpreender ao saber que o tempo pode ser uma ilusão. E se tudo que você sabe sobre passado, presente e futuro não passa de uma grande mentira? Olhos, esse conceito, que parece coisa de filme de ficção científica, pode estar muito mais perto da nossa realidade do que você imagina. E eu vou te mostrar como. O conceito de tempo, uma realidade ou uma ilusão? Já se pegou olhando pro relógio e percebeu que horas se foram num piscar de olhos? Ou que aquele minuto arrastou-se como nunca? A nossa experiência do tempo é cheia de altos e baixos. Mas será que o tempo é realmente linear, ou isso é só uma invenção da nossa cabeça? A sensação de tempo mudando é intrigante. A segunda-feira chuvosa parece durar uma eternidade, enquanto o fim de semana voa. Quando ficamos isolados, sem janelas ou relógios, perdemos a noção das horas e até dos dias. Sem essas referências, o tempo parece desmoronar. Ele pode ser uma construção da nossa mente, uma forma de o cérebro organizar tudo o que acontece ao nosso redor. Essa percepção, cheia de nuances, nos faz questionar se o tempo existe de fato ou se é apenas uma impressão. E o mais curioso, o tempo varia conforme a cultura. Algumas civilizações seguem o ciclo do Sol e da Lua, enquanto outras criaram calendários únicos, cheios de significados. O tempo científico, que conhecemos, é uma criação humana, baseada em fenômenos naturais. Mas será que esse tempo tem realmente sentido, ou é só uma convenção que nos prende em uma linha do tempo rígida? Esses questionamentos são o início de um mergulho em algo que pensamos conhecer, mas que pode ser uma grande ilusão. E essa jornada nos leva a refletir sobre a natureza do tempo, suas dimensões e como ele molda nossas vidas. Prepare-se para explorar um conceito que pode mudar a maneira como você vê o mundo. A natureza do tempo na física. Será que o tempo é mesmo o que a gente pensa? Desde Newton até Einstein, a física tenta explicar se o tempo é constante ou depende de onde estamos. Vamos ver como esses gênios interpretaram o tempo. Para Newton, o tempo era absoluto e constante, como um relógio universal que nunca muda, marcando o ritmo de tudo. Mas será que esse tempo linear e previsível é mesmo real, ou é só uma forma de simplificar? Então, Einstein aparece e diz que o tempo é outra coisa, uma dimensão do espaço-tempo, moldada por massa e velocidade. Mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa. O tempo deixou de ser absoluto e virou algo pessoal, afetado pelo ambiente. É possível que o tempo seja uma experiência única para cada pessoa? Imagine duas pessoas, uma na Terra e outra perto da velocidade da luz. O tempo passa diferente para cada uma. A dilatação temporal prova que o tempo é relativo, variando conforme o movimento. Será que todos vivemos o mesmo tempo, ou estamos em ritmos próprios? Essas ideias mostram que o tempo é muito mais estranho e complexo do que a gente imagina. O tempo e a oscilação natural. Já parou para pensar de onde vêm as nossas unidades de tempo? O que fazendo um dia ter 24 horas e um ano ter 365 dias? Tudo isso está ligado a oscilações naturais. Vamos explorar como a natureza molda nossa percepção do tempo. Nossas medidas de tempo, como anos, dias e segundos, são baseadas em ritmos naturais. Um ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol, enquanto um dia é o tempo que leva para girar em torno do próprio eixo. Como conseguimos transformar esses ciclos naturais em números que usamos diariamente? A conexão entre a natureza e o tempo é mais profunda do que parece. E o segundo? Sabia que ele é baseado na oscilação de um átomo de césio? A transição entre camadas desse átomo é tão precisa que os cientistas a utilizam como base do nosso tempo moderno. Essa precisão é crucial, pois até uma variação de um segundo pode afetar a sincronização de sistemas globais, como GPS e telecomunicações. Impressionante, não é? E se a gente saísse da Terra? Em outros planetas, como seria a definição do tempo? Um dia em Vênus, por exemplo, dura muito mais que um dia na Terra. Será que as unidades de tempo que conhecemos seriam as mesmas em outros mundos? A forma como medimos o tempo pode variar drasticamente dependendo de onde estamos no universo. Essas reflexões nos mostram que o tempo não é apenas um número,
É uma dança cósmica que vai além da nossa realidade. O tempo e a teoria da termodinâmica. Você sabia que o conceito de tempo está ligado à termodinâmica? É isso mesmo. A forma como entendemos o tempo e sua direção é influenciada pela entropia. Vamos explorar essa relação intrigante. Primeiro, a seta do tempo é a direção que o tempo parece seguir. E adivinha? O aumento da entropia, que mede a desordem, define essa direção. À medida que o universo evolui, a entropia aumenta, criando a sensação de que o tempo flui do passado para o futuro. Mas será que dá para reverter isso? Agora, pense em um ovo quebrado. Uma vez estilhaçado, você consegue juntá-lo de volta? Claro que não! Isso é um exemplo da segunda lei da termodinâmica, que fala sobre a irreversibilidade temporal. Essa lei nos ensina que o tempo não é algo que podemos manipular. Já pensou no que isso significa para a sua vida? E quando o universo atinge sua entropia máxima? A morte térmica sugere um estado onde toda a energia se equaliza e não há mais eventos. Nesse cenário, o tempo como conhecemos pode deixar de existir. Essas conexões entre tempo e termodinâmica nos fazem repensar tudo o que sabemos. O tempo não é só uma ilusão, ele está entrelaçado com as leis que governam nosso universo. Alternativas para a compreensão do tempo. Você já parou para pensar se o tempo é tudo isso que acreditamos? Existem várias maneiras de olhar para ele, e algumas são de deixar qualquer um pensando. Vamos explorar essas alternativas que podem mudar a sua perspectiva sobre o tempo. Primeiro, que tal considerar o tempo como uma dimensão do espaço? Algumas teorias sugerem que o tempo poderia ser uma dimensão que não temos acesso, assim como conseguimos ver comprimento e largura, mas não conseguimos ver o tempo de forma direta. Se isso for verdade, será que estamos perdendo algo precioso? Essa ideia nos leva a questionar se realmente entendemos a estrutura do universo ou se estamos apenas arranhando a superfície. E o Big Bang? Essa explosão cósmica deu origem ao universo e influenciou a seta do tempo e a criação da entropia. Pense nisso, tudo começou de um ponto, e o tempo começou a contar a partir dali. Será que o Big Bang é a chave para entender o que é o tempo? Se tudo se origina de um evento tão monumental, o que mais podemos descobrir sobre o passado e o futuro? Agora, vamos refletir: o tempo é apenas uma ilusão criada pela nossa consciência? Algumas correntes filosóficas defendem essa ideia, sugerindo que o tempo pode ser uma construção mental. Essa visão nos convida a pensar se estamos vivendo no presente ou se estamos presos a um conceito que nossa mente criou. Essas reflexões podem mudar a forma como você vê o tempo e sua própria existência. O que você acha? E aí, galera? Chegamos ao final da nossa jornada fascinante pelo tempo. Vimos como ele pode ser uma realidade, uma ilusão e até uma construção social, explorando a física clássica e a teoria da relatividade. Discutimos a entropia, as oscilações naturais e as perspectivas quânticas que desafiam nossa compreensão. Se você curtiu, deixa seu like. Isso ajuda demais o nosso canal. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro das nossas discussões sobre os mistérios do universo. Obrigado por assistir, e até a próxima!